Olá, Mads, aqui é a Vê Madeiro. Oi, aqui é o Caio. E esse é o Madcast, um podcast sobre a vida, o universo e tudo mais. E aí, Vê, o que você fez de bom esse dia? Então, Caio, essa semana eu tô me sentindo até celebridade. Hum. Eu apareci em 2 podcasts essa semana, fazendo uma participação especial. Um deles foi novamente lá no Taverna Online, que eu já tinha aparecido na semana anterior, a gente até comentou, com a Jornada da Heroína, mas dessa vez eu apareci no episódio sobre o mundo massivo dos MMORPGs, em que foi um episódio bem bacana que a gente falou sobre como tá o MMO hoje em dia, né? O MMO além do Ragnarok, bem informativo. E o outro podcast que eu participei é um podcast muito divertido que se chama NGF Cast. A gente deu dicas da quarentena, foi o volume 4 dessa sériezinha que eles estão fazendo, em que cada um fala um pouquinho, né, sobre o que tem feito e o que recomenda pra galera fazer. Vale falar que esse podcast, ele é muito divertido e ele tem 2 formatos de episódio, né? Então tem o Pocket, que são um pouquinho menores, e uns que são bem extensos, em que eles falam de um assunto. Vale a pena a galera ir lá conhecer, porque eles falam sobre bastante coisa, bem variado também. Eu escutei já os 2 e estão muito divertidos mesmo. Eu recomendo todo mundo escutar. Então vai lá e procura tanto da Taverna Online quanto o do NGF Cast. E você, Caio, o que você tem feito? Comecei a ler o 10º livro das Crônicas Saxônicas, O Portador do Fogo. Tô no iniciozinho, mas Bernard Cornwell não tem como errar, né? O Cornwell é uma máquina de escrever, né? Ele é quase um robô. Ele tá lá, seu senhorzinho, acho que ele já nem sai da cadeira dele. Ele só fica lá, dorme e acorda com a caneta na mão. Ele deve estar tipo Matrix, já conectado no computador, e o livro já sai da cabeça dele direto pro PC, em formato de PDF. Eu acredito que seja isso mesmo. Mas o Crônicas Saxônicas é uma história bem legal, né? Que trouxe toda esse período histórico viking de volta, né? Acredito que tenha sido o precursor dessa moda viking que teve uns anos atrás. Junto com o seriado viking, né? Mas o livro é bem mais antigo, né? Então, eu acho que foi a junção das 2 coisas. Juntou o livro Crônicas Saxônicas com a série Viking, que acabou fazendo bastante sucesso, e trouxe à tona esse monte de pseudos vikings que a gente tem hoje em dia. Sim, e esse livro conta a invasão viking na Ilha Britânica, né? Enquanto os saxões estão tentando segurar as suas terras. É muito interessante, o personagem principal é de ficção, mas todo o universo é histórico, sabe? Ele é factível. Ele tem muitas coisas da história da Inglaterra, que é muito interessante, ficção histórica que o Bernard Cornwell cria, né? Ele gosta de fazer isso com a maioria dos livros dele, né? Tem uns ou outro que não, mas eu acho que a grande maioria ele gosta de trazer contextos históricos, coisas que realmente aconteceram, da forma que realmente aconteceram. Mas com o personagem principal sendo fictício, né? Isso. Então eu acho que é bem bacana. Inclusive eu vou falar sobre mais um livro dele daqui a pouco, mas eu acho que Bernard Cornwell é um autor que todo mundo devia conhecer e parar pra ler pelo menos um livro dele que vai se apaixonar. É uma dica muito boa mesmo, com certeza. Além disso, graças ao podcast lá do NGF, né, que a gente ouviu, a gente tem parado pra rever as animações da DC. Rever e ver algumas novas, né, que a gente não conhecia ainda. Lá a gente descobriu que tem muito mais filmes que eu nem sabia que existiam. E que é todo um universo entrelaçado desses filmes, né? Não são filmes aleatórios. Sim, são 15 filmes animados baseados em histórias da DC. Alguns são baseados, alguns são histórias originais. Como o Son of Batman, se não me engano, que é o 3º filme dessa saga. Ele é todo original. Mas o Flashpoint é baseado nos acontecimentos dos quadrinhos e tem outras paradas lá, Dark também. É legal porque eles pegam um pouquinho de cada coisa, mas criaram um universo amarradinho, né? Os filmes, eles se conectam com outros, não são filmes soltos. Sim. Então você tem todo um universo novo pra explorar. E eu acho que a gente já comentou num outro cast, mas vale falar que as animações da DC, elas dão um banho, dão uma surra em qualquer filme de live action, né? Em qualquer filme com pessoas, tanto da DC quanto da Marvel. Eu também acho. Ele pega muito bem a atmosfera das histórias em quadrinhos. Alguns filmes ali parece que eles pegam as histórias em quadrinhos e só animam, sabe? Fica muito bem adaptado. Ela faz jus às histórias, né? E nas animações, é engraçado você pensar que a animação que geralmente as pessoas viriam como uma coisa mais infantil, as animações, elas têm mais coragem de trazer a violência e, por exemplo, coisas como Constantine sendo bissexual explicitamente, coisas que nos filmes a gente não vê, não teria, sabe? Pra evitar polêmica, né? Nas animações eles vão lá e fazem mesmo e não estão nem aí. Sim. E eles respeitam o leitor, né? Não.
Eles respeitam os leitores, porque não tem essa parada de tentar ficar contando historinha de início das paradas, tentar explicar mastigadinho todo o universo. Eles já partem do princípio que você já sabe, e eles sabem disso. Quem vai parar pra ver é a galera que curte, né? Então eles não precisam ficar explicando, não precisam ficar mastigadinho, é pra fã mesmo, vai lá, senta e assiste. A gente não tem pela 1550ª vez o colar de pérolas da mãe do Batman arrebentando, né? Eles assumem que você já sabe que os pais morreram, eles até comentam, mas não precisa ter aquela cena e tudo mais. Até porque todo mundo já sabe qual é a história do Batman. As pessoas já nascem sabendo qual é a história do Batman. Então não precisa ficar explicando toda hora. Então eu acho muito legal. Eu acho que vale a pena todo mundo correr atrás pra ver. Se não quiser começar por esse universo que são 15, acho que de repente vale a pena pegar o Cavaleiro das Trevas, a versão animada, pra dar uma olhada. Até os filmes soltos são muito bons. Todos eles, todas as animações da DC são muito boas. Tem o Superman entre a Foice e o Martelo também, que deve ser legal de ver. Uhum. Então é isso, fica bem bacana. E além disso, né, eu peguei o Persona pra jogar, né? O Persona 5 Uhum. no PlayStation, né? E é bem bacana, porque ele é um jogo de JRPG, né? Então ele tem turnos nos sistemas de batalha. Mas eu acho que o que eu mais gosto dele, e eu acho que o que a maioria da galera que é otaku, né, vai gostar mais dele, é pelo fato das cenas de ação muitas vezes ficarem em segundo plano. A maior parte do jogo é o diálogo e é você escolhendo como vai ser os diálogos. É quase um date sim, só que não é date, né? A intenção ali não é você ter um encontro com ninguém, não é você conquistar ninguém. É você seguir na história. Mas isso torna o jogo muito rico, sabe? Porque graças a isso você constitui relacionamento diferente com os personagens, dependendo das suas respostas. E eu fiquei sabendo que pode mudar até coisas no jogo mesmo, assim, de caminhos que você pode seguir ou não, de acordo com essas conversas que você dá. Então é muito importante você fazer prestando atenção. E as cutscenes são em anime, né? E é um anime muito bonito. Ele é melhor do que muito anime que eu já vi que saiu para a televisão, então. Uhum. Então vale a dica aí. O Persona 5. Mas acho que toda Persona deve valer a pena você pegar e dar uma olhadinha pra ver, né? Even Wally. Esse programa tá saindo hoje, dia 11 de junho. Sabe o que isso quer dizer, Caio? Que é véspera do Dia dos Namorados. Isso. Dia de amorzinho, dia de cupcake com açúcar em cima. É dia de você chamar seu xodó. Mentira, a gente não pode chamar o xodó nesse Dia dos Namorados. O que vai ser esse Dia dos Namorados que a gente não pode chamar o xodó? As pessoas não podem ficar juntas. Depende. Esse ano, só quem é casado vai poder comemorar o Dia dos Namorados. Quem tá junto... Ainda bem que a gente casou antes. Mas então, esse vai ser então um programa sobre casais, pra comemorar o Dia dos Namorados. Isso, vamos fazer um temático aqui. Isso, primeiro Madcast temático. E depois dizem pra gente se vocês gostaram dessa ideia de fazer temáticos de datas comemorativas, né? O nosso primeiro então vai ser sobre 10 casais da ficção. Os 10 casais que a gente mais gosta na ficção. E vale lembrar que, como todos os outros, nossas outras listas de 10, apenas o que tá em primeiro lugar é o que a gente mais gosta. Os outros são só uma ordem que a gente decidiu falar, mas isso não quer dizer que a gente goste mais de um do que do outro. Isso aí. Então vamos lá, Caio. Qual é o primeiro casal que você vai trazer pra mim? Vou trazer aqui Batman e Catwoman. Um casal que tem uma dinâmica muito interessante nas histórias em quadrinhos. Uma hora eles estão lutando um contra o outro. Outra hora eles estão juntinhos. Cada hora eles estão num pé diferente. Eles são o meu casal favorito de história em quadrinho, de HQ, né? A gente gosta tanto que o nome da nossa gata vira Selina, né? Por conta da Catwoman. Selina Kyle. Isso. Tanto que a nossa gata é Selina Kyle Patinhas. E eu gosto muito da Selina com o Batman. Apesar de eu não ter nada contra do Batman com a... Como é o nome dela? Talia. Com a Talia. Só tem contra o filho deles, mas voltando ao casal. Eu gosto do desenvolvimento que os dois têm, justamente por conta disso. Ela não deixa de ser um anti-herói, apesar dela não ser exatamente uma vilã, né? Depende do momento, né? Tem horas que ela é vilã, tem horas que ela ajuda o Batman. Eu digo que ela não é uma vilã porque ela não é um personagem que tá ali ou pra derrotar o Batman, ou porque quer dominar Gotham, ou porque quer se vingar. Ela quer dinheiro. Ela é uma ladra. Então, eu acho que dentro do universo do Batman é o menor dos problemas, entende? Sim. Mas mesmo quando os dois estão juntos, isso acaba tornando o relacionamento interessante, porque ele tem que combater o crime e ela é crime, mas os dois se gostam mesmo assim. Então fica bem louco e bem divertido. Cria um conflito no Batman, né? E nessas HQs recentes, né, os dois estão tão juntos que casaram, estão grávidos, estão indo muito longe, inclusive, no relacionamento dos dois. O que eu gosto muito. Sim, vale ressaltar ela na série Arkham, também tá muito bem adaptada. Dá até pra tu jogar com ela, que é bem legal. Ela é uma personagem muito bem escrita, eu gosto muito dela. Eu também gosto da personalidade e tudo mais, né? Sim, esse pra mim é um casal muito divertido.
E você, qual é o seu primeiro casal? O primeiro casal que eu vou trazer é a Haruka e a Michiru, lá de Sailor Moon. São duas mulheres, mas que são, assim, não é fanfic, não é nada. Elas são assumidamente um casal mesmo durante o desenho. Tá no roteiro. Tá no roteiro. Sailor Moon é um anime, né, bem antigo, tem a mangá, aí veio a animação, que em português, inclusive, pra tentar censurar que as duas eram casal, botaram as duas sendo primas. Nossa. E isso foi pra censurar, pra não mostrar que tinha um casal homoafetivo ali num desenho infantil. Num desenho infantil. Só que era muito esquisito, porque as duas têm cenas em que estão uma, tipo, puxando a cintura da outra, falando a centímetros da cara uma da outra, e são primas. Eu não sei você, mas eu nunca falei assim com o primo meu. Faz mais sentido deixar eles como um casal, né? Eu acho. Que família é essa? É uma família com muitos problemas. Porra, família da Alabama. Mas as duas, elas têm um relacionamento que é, assim, é de muito respeito, sabe? A Haruka, inclusive, quando ela não tá vestida de Sailor, né? Porque ela é uma garota mágica, então ela se transforma. Ela faz se passar por homem. Não que ela tente enganar, mas ela se veste como um homem, tem cabelo cortado bem curtinho. O que muitas vezes faz as pessoas confundirem, achar que é um homem. E a Michiru não. A Michiru já é toda feminina, todas essas coisas. Mas quando elas duas se transformam, você vê que não tem de verdade isso de ativo e passivo, que muitas vezes é o estereotipo. As duas se completam e se ajudam. Inclusive, ajudam a Usagi a crescer muitas vezes, a perder preconceitos. Então eu acho que é um anime muito legal e que já traz essa questão de ter um casal lésbico sem ser sexualizado, sem ser simplesmente pra agradar os outros. Elas são um casal e você acredita nelas como casal. E também não é forçado só pra ter uma parada homossexual. Não é. Elas já começam o anime sendo um casal. E como você vê que elas respeitam um jeito uma da outra. Então a Haruka, ela é meio mulherengo, sabe? Ela meio que dá em cima, sem dar. É complicado, eu não quero falar muito pra não dar muito spoiler do anime em si, mesmo sendo um anime velho. Mas vai que as pessoas não viram, tem inclusive o Crystal agora que fala muito sobre isso. E representam melhor. Estão melhor, tá? Elas estão lá e estão mais bem representadas ainda do que no desenho antigo. Então eu trouxe a minha menção a Sailor Moon aqui com a Haruka e a Michiru. Eva? Wally? E vamos lá, Kai, qual é o seu próximo casal? O próximo que eu vou trazer aqui é o Geralt de Rivia e a Yennefer de Wengerberg, do livro The Witcher, a saga do bruxo Geralt de Rivia. Esse é um casal que ficou junto pelas Mãos do Destino, escritas por um gênio, depois de um acontecimento com os dois envolvendo esse gênio. É um casal muito interessante, porque como eles estão ligados pelo destino, eles acabam sempre se encontrando, eles brigam, saem, um tá contra o outro, outra hora eles estão brigando literalmente na porrada um com o outro, só que sempre eles acabam se juntando. Sempre acontece alguma coisa que eles vão se reatar e ficarem juntos. E é um casal muito forte, né? O Geralt, do seu jeito, ele é um bruxo, ele é poderoso pra caramba, e a Yennefer, e é uma das magas mais poderosas do universo, né? Então acaba criando um casal com esses embates. E vale ressaltar, né, que você tá falando exclusivamente dos livros. Isso. Não tá considerando nem o jogo, nem aquela série da Netflix. Porque no jogo a gente pode escolher com quem o Geralt fica, né? Pelo menos no 3, no The Witcher 3, que foi que fez mais sucesso. No jogo não acaba sendo uma obrigação você ficar com a Yennefer, né? Já no livro, como eu falei, eles estão ligados, eles são entrelaçados, né? Então eles estão sempre juntos. Por mais que o Geralt pegue uma pessoa ou outra por fora, a Yennefer também pegue um outro por fora, eles acabam sempre se juntando, né? É porque quem viu a série vê que tem aquela lei, a lei da surpresa. Não é a lei da surpresa, mas acaba funcionando de uma forma em que o destino obriga eles a ficarem juntos sempre. Por aí. Eles se gostam muito, por mais que o jeito deles acabem se afastando batendo eles, né? E eles acabam se afastando, o amor entre um e outro sempre faz com que eles retornem, né? E naquela sériezinha da Netflix, que eu acho que é bem sériezinha, eu particularmente não gostei, dá a entender que o Geralt fez alguma macumba ali com a Yennefer, né? Porque tem essa cena do gênio na série, mas eles não falam o que é, o que foi. A série termina sem você saber. A Yennefer sabe que ele pediu alguma coisa pro gênio, que foi isso que fez ele voltar, mas a gente fica sem saber o quê. Nos livros ele explica melhor então o que aconteceu, né? Sim, e isso faz com que eles sejam um dos melhores casais da literatura pra mim. E qual é o seu próximo casal? O próximo casal que eu vou trazer aqui, apesar de originalmente ser um livro, eu vou trazer o filme, que é o Aragorn e a Elwyn, lá de Senhor dos Anéis. No livro, a gente não tem, assim,
os dois são um casal, mas a gente não tem aquele romance entre os dois, né? Porque o livro não foca nisso. Eles realmente ficam juntos, existe, mas você não vê aquele amor e etc. Já nos filmes, eu acho que eles são um dos casais mais bonitos que eu já vi. Principalmente se você vê a versão estendida dos filmes. Porque tem todo aquele drama e eu vou voltar pra você. E tem aquelas frasezinhas que toda menininha que viu o Senhor dos Anéis quando era menor sonha no Príncipe Encantado chegar falando de eu abandonaria a vida por a minha vida eterna somente pra passar alguns anos com você. E coisas assim. E os atores estão muito bem juntos, né? Eles têm uma química muito boa nas filmagens, né? Tem, e eu acho legal porque a química boa deles não é tensão sexual, entende? Que tem uns filmes que tem uma química, mas é só agarramento. Os dois não ficam se agarrando, mas você acredita no amor dos dois. É fantasia, né? Então eles têm aquela parada meio que de conto de fadas, né? É uma fantasia medieval, entre aspas, né? Como se fosse um medievalismo europeu, só que fantasioso. Então ele tem toda aquela coisa do rei, de cortejar a mulher e coisas desse gênero. E eu acho que os dois, eles têm assim, eu não sei, o amor deles convence de uma forma que acaba sendo meta de relacionamento. Entende? Porque eles não concordam com tudo. Eles discordam um do outro. Ok, que não são, oh meu Deus, não brigam. Até porque não tem por que mostrar isso num filme. Mas você vê que eles discordam e convivem com isso. Eles respeitam um ao outro. Ele entende que ela é uma elfa, que até então tem vida eterna e ela pensa de uma forma, e ela entende que ele é um humano, que não vai pensar igual a ela, e assim vai. E assim eles constituem um relacionamento que faz você torcer pro Aragorn voltar pra ela. Entende o que eu quero dizer? Eu entendo. Foi como você falou, ele deu mais atenção pra esse casal nos filmes, até porque Hollywood tem que ter um casal, né? Mas não ficou assim, gratuito. não ficou forçado. Legal. Ficou muito bem representado, né? Aquela atmosfera de Senhor dos Anéis. E Dos elfos serem eternos e ter aquela visão um pouco diferente da vida do que o dos humanos. E eles, mesmo com essa diferença, eles conseguem se encaixar um com o outro, né? é como se os dois fossem destinados, né? Um pro outro. E eu acho que, por exemplo, esse relacionamento dos dois ajuda você, inclusive, a ter um histórico, você se cativar mais pros personagens do que no próprio livro. Porque, por exemplo, graças a isso, você tem um outro lado da personalidade do Aragorn que não é tão coisa assim nos livros. Ele é importante, mas você não tem tantas cenas com ele quanto você tem nos filmes, entende? Ele tem mais tempo de aparição, assim, no filme do que no livro, mesmo a importância sendo igual. Você diz como um casal? Não, só do Aragorn. O Aragorn, ele aparece, mas no livro, no filme, ele tem muito mais tempo de tela do que tem no tempo de página nos livros. Eu acho. Na minha opinião, enquanto os livros focaram mais na história do Frodo com o Anel e Levar, nos filmes eles focaram mais na história, no confronto que estava tendo com Aragorn e a luta dos humanos contra a Mordor e por aí vai. Então eles tiveram que criar uma personalidade, tiveram que criar coisas que enriquecessem a história por trás daquilo. E eu acho que funcionou. E eu só botei eles mais embaixo, mesmo não sendo um ranking exatamente, porque eles não têm tanta atenção assim no livro. É uma coisa mais de filme. Tá mais lá na adaptação. Mas o que é legal, que enaltece mais os personagens, né? São personagens bem interessantes e que no livro acabou ficando um pouco apagado, né? E Senhor dos Anéis merece um papo só dele, porque é muita coisa, né? A gente tá aqui falando e é só um milionésimo do que o Senhor dos Anéis é, né? Tanto o filme quanto a adaptação. Sim. Eva? Wally? Então vamos lá, Caio. Me fala qual o terceiro casal que você vai trazer pra gente. Vou trazer outro casal aqui das histórias em quadrinhos, Superman e Wonder Woman. A maior parte do Superman é com a Lois Lane, né? Mas a parte dos 952 que ele fica junto dela, eu curto mais. É um casal muito poderoso e fica divertido os dois juntos nas histórias em quadrinhos, né? O Superman é o homem mais poderoso do mundo e a Wonder Woman é a mulher mais poderosa do universo. É um casal que destrói inimigos poderosíssimos, né? Tem força pra levantar montanhas e ao mesmo tempo tem problemas de casais normais, né? Tu vê eles indo às compras e essas coisas assim. É muito legal ver esse tipo de casal com essa vida, assim, né? E ficou muito bem, na minha opinião, ficou muito bem escrito nas histórias em quadrinhos. Eu sei que a maior parte do Superman é com a Lois e na realidade a maioria das pessoas, quando você fala em Clark, pensa em Lois, né? Até por conta dos filmes antigos que tinham e tudo mais. Só que eu particularmente não gosto do Super-Homem com a Lois. Depois que eu passei a ler um pouco mais de quadrinhos e tudo mais, eu gosto do Super-Homem com a Diana, com a Mulher Maravilha. Porque na minha cabeça não faz sentido um homem tão poderoso, tão absurdo, com uma humana.
Não é que ele não possa gostar dela, mas eu acho que ela não saberia lidar com o poder dele. Eu penso, se fosse eu não saberia lidar com um cara daquele. É exatamente por isso que ele com a Wonder Woman formam um melhor casal, né? Porque ela não é tão poderosa quanto ele, mas ela chega perto, né? E ela vai estar ali pra ele, tanto na hora de dar um tapinha nas costas e falar, tipo, tá tudo bem agora, quanto vai estar ali pra ele, vamos porrar aquele inimigo ali que tá vindo aqui destruir o planeta. Eu entendo que a Lois tá ali pra humanizar mais ele, né? Botar ele mais como os seres humanos, né? Não precisa humanizar nada, não. Deixa ele super poderoso, deixa ele deuso. Eu não gosto dessa coisa de humanizar. Eu acho que ele já teve a humanização suficiente, tendo crescido com os pais dele, que foram humanos e que fizeram um bom trabalho, né? Sendo os fazendeiros, e por isso que ele virou esse carinha todo nice guy que a gente tem. E não é porque ele tá com a Mulher Maravilha que ele deixa de ser humano ou liga o foda-se pros humanos. Assim como a Mulher Maravilha, apesar de ela ser super poderosa, ela também tem suas responsabilidades e ela entende os humanos. Ela não é foda, ela tá aqui pra salvar os humanos. Então eu acho que não precisa da Lois ali pra fazer isso. Eu acho que não é necessário esse papel, entende? Só que eu tenho muita pena dos vizinhos dele, porque eles devem fazer um barulho. E agora, qual é o seu próximo? O próximo casal que eu vou trazer é um casal de não humanos. É um dos casais mais fofos que tem, na minha opinião. E eu acho que o fato deles não serem humanos é o que torna esse casal tão maravilhoso. Que é o Wally e a Eva, lá de Wall-E, da Disney. São dois robôs e se passa num futuro, né, em que o planeta Terra tá um lixão. Literalmente um lixão. E tem esse robozinho, que é o Wall-E, que tá aqui sozinho. Pra não dizer sozinho, ele tem uma baratinha como amigo. Tentando limpar a caca que a gente fez aqui. E a Eva vem pra Terra atrás de substância orgânica, né? Vamos botar assim. E o Wall-E começa a mostrar as coisas pra Eva. E você começa a ver que a Eva já tinha uma certa personalidade. Mas o Wall-E ajuda a aflorar ainda mais a personalidade dela. E é muito fofo você ver o desenvolvimento. Como ela deixa de ser tão máquina pra passar a ter sentimentos. Porque o Wall-E cuida dela. Depois que acontece uma coisa no filme, pra não dar spoiler, que ela entra em modo de espera, vamos botar assim, o Wall-E fica lá cuidando dela com todo o esmero possível. Ele põe coberta em cima dela, faz tudo. E quando o Wall-E precisa, porque dá if nele, ela faz a mesma coisa por ele, ela dá um jeito de ajudar ele também. Então eu acho que eles foram um casal que, apesar pro Wall-E ter sido meio que amor à primeira vista, a Eva aprendeu a gostar dele e realmente se enfiou no relacionamento, vamos botar assim, mesmo não sendo um namoro, já que eles são robôs. Sim, ela percebeu o sacrifício que ele faz por ela. Ela aprende a gostar dele, a entender ele. E ela faz por ele o que ele fez por ela, né? Só que ela não faz isso porque se sente na obrigação, entende? Em momento nenhum parece isso. O que eu gosto muito nesse filme, e nesse casal especificamente, é que eles têm um relacionamento ideal mesmo não sendo humanos. Porque eles se respeitam, eles são diferentes e convivem com isso, mas eles têm seus momentinhos bonitinhos, eles têm seus beijinhos, eles têm tudo isso e cuidam um do outro. É o que todo mundo quer de verdade quando procura um relacionamento, alguém pra cuidar e se apoiar. É claro que a gente sabe que vai ter momentos ruins, mas eles também passam por isso e superam, e por isso que a Pixar é a Pixar, né? Porque eles trazem todo um relacionamento complexo e lindo em dois robôs. Que nem falam direito, né? Que nem falam direito, porque o Wall-E só fala Wall-E. E mesmo assim você entende tudo que ele quer passar pra ela. Sim, mesmo eles sendo robôs, eles conseguem trazer aquele sentimento, né, dos dois. Gente, se alguém ainda não viu o Wall-E, por favor, para agora o que tu tá fazendo, no caso ouvindo a gente, e vai ver. Depois você volta aqui e termina de ouvir a gente. Sim, é uma dica muito boa. Esse filme é muito bonito, muito bem feito, né? Ele tem um visual muito legal. E vale ressaltar a dica de que se você tiver como, veja em 4K, né? Se você tiver uma televisão em 4K, pede pro Jack Sparrow que ele traz em 4K pra você. Eva? Wall-E? E qual é o seu segundo casal, Kai? Número 2. Agora eu vou trazer aqui Homer e Marge, dos Simpsons. Um casal da família mais divertida da televisão. A Marge é aquela dona de casa clássica, né? Sempre se desdobrando pros filhos e pro marido. O Homer é aquele maluco doente que só faz merda. E ela sempre tentando consertar e entender as coisas que ele faz. Mas no final das contas ele tenta ser um bom pai, ele tenta ser um bom marido, mesmo daquele jeito dele. E eles acabam sempre se completando no final, né? Eu confesso que eu acho que a Marge, ela tem uma paciência, assim, que olha, porque o Homer seria foda de aturar um homem daquele.
Mas ao mesmo tempo, eles realmente são um bom casal, porque o Homer, mesmo com toda a maluquice dele, mesmo ele sendo bêbado, mesmo ele fazendo merda pra caralho, o Homer nunca traiu a Marge. O Homer nunca... Assim, ele é um pai ausente, mas ele não é um pai ausente pela consciência de que ele é um pai ausente. Entende o que eu quero dizer? Eu acho que levando em consideração, ele é até um pai bem presente, na verdade. Ele não é um pai... É porque assim, ele me foda-se, né? Mas ele me foda-se pra tudo, não é porque ele é foda-se pras crianças. Mas o cara se desdobra, ele faz de tudo. Ele é o único que trabalha ali na casa e consegue sustentar uma família de quantas? 6? Não, 5. 5? São 3 crianças. São 3 crianças, 2 adultos e 2 pets, um cachorro e um gato. Aí, uma família de 7, na verdade. E isso não é fácil, né, cara? Ainda tem o vovô que tá no asilo. Quem você acha que paga o asilo do vovô? Ainda tem essa. Então, eu acho que levando em consideração, o Homer ainda se esforça bastante. Mas com as maluquices dele, cara, ele inventa cada uma e a Marge tá sempre lá, dando suporte ou... E ela não tá ali só dando suporte, ela briga com ele. Tem episódios que ela chega a ameaçar largar ele, que são os episódios mais tensos. Mas no final a gente vê que os dois realmente se amam. Que eles realmente são um casal que realmente se quer bem. Eles não estão juntos só pela obrigação ou pela família. Sim, eles estão lá por eles mesmos também. Porque um sente a falta do outro, um gosta mesmo do outro, mesmo com todos os defeitos. É isso que um casal é gostar um do outro e passar por todas as dificuldades. Mesmo sendo uma série de comédia, eles conseguem passar muito bem essas pequenas nuances da vida cotidiana, né? E a gente sabe que os Simpsons, ele tem uma linha do tempo maluca, né? Que o futuro vive sendo diferente. Cada episódio que você passa no futuro é um futuro maluco que não tem nada a ver com o futuro anterior mostrado. Mas, mesmo assim, o Homer e a Marge continuam sendo super casais que continuam amando o Bart, ele sendo fracassado ou não. E amando a Lisa, ela sendo hétero, gay, bi, monogâmica, poligâmica, não importa. O importante é que eles sejam felizes. E eu acho que isso faz parte do amor deles. Com certeza. Um ótimo casal, eu adoro esse desenho. É um desenho muito divertido mesmo e que, se você pegar as nuances, assim, as críticas que ele faz, né, se torna ainda melhor. E qual é o seu próximo agora, Vê? Esse casal, eu vou dizer que foi difícil não botar em primeiro lugar, porque no mundo dos animes, eu acho que é o casal que eu mais gosto, que é o Victor e o Yuri de Yuri on Ice. É isso mesmo, são 2 homens, só que o foco do anime não é o casal. Na realidade, você durante muito tempo fica no anime pensando, será que eles são um casal? Porque às vezes parece que é, às vezes parece que não é, porque o anime não foca nisso. Às vezes parece que eles são melhores amigos. Não, sempre um relacionamento esquisito, mas até um determinado episódio, parece que o anime não ia ter coragem de botar ele como casal assumido. Parece que ia ficar aquela coisa meio duvidosa de que todo mundo acha que é, mas não ia ser canon, não ia ser oficial. Só que não, o anime vai lá e mostra prova de que os dois realmente são um casal. Só que como o anime não foca nisso, torna ainda mais bonito. Por quê? Vamos lá. O anime é sobre patinação no gelo. A gente tem o Yuri, que é um patinador apaixonado pela patinação, só que ele não consegue se desenvolver 100%. Ele não ganha as competições nunca. Ele tá sempre em terceiro pra baixo. Muitas vezes nem chegando ao pódio. E tem o Victor. E o Victor até então era o maior campeão de patinação do gelo que existia. E um dia, vendo a apresentação, o Victor se apaixonou pela apresentação do Yuri e decidiu se virar treinador dele. Ele não via mais sentido em ficar simplesmente competindo, porque ele ganhava tudo, já tinha perdido a graça. Ele falou, vou te treinar, porque eu acredito em você. E ele acreditou no Yuri mais do que ele acreditava em si mesmo. E isso fez ele crescer como pessoa. Enquanto isso, o Victor nunca tinha treinado ninguém, ele descobriu uma nova coisa que ele gostava de fazer, graças ao Yuri. Então os dois se complementaram. E justamente por não ser o foco, não ser o romance, você tem as pequenas nuances de carinho um pelo outro que traz o realismo pro casal. Porque você não vê eles se agarrando, se beijando, se pegando o tempo todo. Mas você tem aqueles pequenos pegando na mão um do outro pra dar força e coragem, por menor que seja o problema. E um dá força pro outro, não é sempre? Sempre. E quando o anime mostra explicitamente que os dois são um casal, você se apaixona de vez pela série. Eu sei que é uma série que muita gente não vê porque fala de um esporte que muita gente não dá bola, que é a patinação no gelo. Mas o anime é lindo artisticamente falando. E quem reclama das animações deles no gelo, cala a boca isso daqui. Porque, cara, é uma coisa tão mínima que dá errado, às vezes, sabe? Que eu acho muita besteira você realmente ficar reclamando disso. Porque todo o resto do anime é lindo e ele se dá um trabalho de fazer as coreografias inteiras de gente patinando no gelo. Se já é difícil um cara fazer de verdade, imagina um cara animar alguém fazendo isso. Muito movimento pro animal, né? Isso, então realmente às vezes não fica 100%. Mas eu acho que isso não estraga em nada e eu acho que é um anime que todo mundo devia ver e todo casal devia se espelhar no Yuri e no Victor. Tá ótimo, fica aí a dica. Eva? Wally?
Então vamos lá agora pros nossos casais favoritos, Caio. Sim, primeiro lugar. Qual é o seu primeiro lugar? Qual é o seu casal da ficção favorito? Eu coloquei aqui Shepard e Liara, da série Mass Effect. Eu sei que esse não é um casal obrigatório, que você escolhe, você faz. O legal desse jogo é justamente isso, você escolher o seu caminho, você escolher com quem você fica, ou se você não vai ficar com ninguém também. E não tem essa, você pode ficar com o mesmo sexo oposto, alienígena, humano. É pra você usar suas fantasias de Capitão Kirk, que tá na ponta dos seus dedos, sabe? Você escreve a sua história. Eu coloquei aqui a Liara com o Shepard, porque é um casal que eu sempre coloco ali juntos. Eu me amarro na Liara. Eu já zerei esse jogo umas 3 vezes completo. 1, 2 e 3 juntos no mesmo save, né? E eu sempre uso esse casal. Sempre. Com tantas opções, por que você sempre escolhe a Liara? Porque eu acho que ela é uma personagem muito bem escrita. Ela é inteligente. Você vê que ela tem seus problemas de interação, mas ela consegue se abrir quando o Shepard chega. Ela fica bem legal ela no jogo, né? É um roteiro muito bem escrito. O Shepard é o personagem principal, no caso. Você pode botar ele como homem ou como mulher. Mas é sempre Shepard o nome? É o sobrenome dele. Então em todos os jogos, você é o Shepard e você pode escolher. E a Liara, no caso, ela é humana ou ela é alienígena? Não, é o Alien. É a alienzinha azul com os tentáculos na cabeça. Ah, já sei qual é. É uma das que a gente mais vê pessoal falando com fanart, esse tipo de coisa. É um dos personagens principais em todos os jogos, né? Tá no 1, 2 e 3. A história é mais ou menos o seguinte. A galáxia sofre um reboot a cada 50 mil anos por uma raça alienígena que a gente não explica muito bem o que é. Eles são uma raça que ficam escondidos lá num buraco escuro do universo, em que de 50 mil em 50 mil anos eles aparecem para matar todas as civilizações mais avançadas, para dar espaço para civilizações novas evoluírem, crescerem, né? É o grande filtro à força. Exatamente. Essa é a programação deles. É a programação deles? Eles são aliens ou são robôs? Um pouquinho de tudo. Eles são uma série alienígena robótica. Uma raça alienígena robótica. Mais ou menos isso. O jogo se passa quando os humanos entram nessa aliança galáctica, né? É a raça mais nova das raças mais inteligentes, né? Acabou sendo a 4ª. E a gente luta pra quebrar esse ciclo, né? Pra não morrer, né? Exatamente. Então tá aqui esse casal que é o único aqui da nossa lista que se sacrificou pra salvar a galáxia, né? Eu não sei, mas se você tá falando, eu acredito em você. E qual é o casal número 1 pra você? Esse casal foi pra mim que brigou de frente com o Victor e o Yuri, né? Que eu botei atrás. Mas eu acabei escolhendo esse porque é de um livro do Bernard Cornwell, que é o mesmo autor da Crônica Saxônica que a gente tá falando lá no começo. E eu me envolvi muito com esse livro, me envolvi muito com esse personagem principal. E a esposa dele, a mulher dele, acaba sendo importante pra ele. Então, quem eu escolhi foi o Dervel e a Silwyn. E eles são personagens da série Crônicas de Arthur, aqui escrito, como eu falei, pelo Bernard Cornwell. São 3 livros. E eu acho que a Silwyn aparece a partir do 2º, se eu não me engano. Minha memória pode estar falando que faz tempo que eu li. Assim. Mas o que acontece? Como o próprio título diz, né? São as histórias do rei Arthur. O Bernard Cornwell, ele é um historiador. Então, apesar de a gente nunca confirmar 100% se Arthur existiu ou não existiu, etc. Ele tenta trazer Arthur o mais realista possível. E com base nas pesquisas que ele fez, né? Isso. Então não tem tábua redonda, não tem nada disso. Esquece. Esquece Excalibur soltando poder, esquece qualquer coisa dessa. Porque aqui o foco seria a história. História histórica mesmo, não é um enredo. Ele pega as partes da história que tem mais a ver com o Arthur e tenta inserir naquele contexto da nossa história real, da nossa história confirmada, né? Escrita. Isso. E o Dervel, ele é o nosso personagem fictício, o personagem que a gente nunca tinha ouvido falar, que o Bernard criou pra essa história. Como todo conto dele, ele cria sempre o personagem principal inserido entre personagens históricos, né? Da nossa história mesmo. Isso. Ele acaba virando o amigão do Arthur, um irmão pra ele, né? E Arthur só chegou onde chegou graças ao Dervel, nos livros, né? E o Dervel só chegou aonde chegou, apoiando o Arthur, graças a Silwyn. Eles se conhecem por conta de uma batalha, né? Uma coisa assim. Eu não quero falar muito porque eu quero que as pessoas leiam. Mas ela não é um personagem, assim, tão forte, porque a gente tem que pensar que se passa numa época medieval, em que as mulheres, elas pensavam de uma forma diferente e agiam de uma forma diferente. Mas mesmo nesse contexto, ela tem seu destaque pra época, porque ela briga com o Dervel, ela dá conselhos, tanto pra ele quanto pro Arthur, e conselhos sérios, conselhos até sobre guerra. Não que ela é um warlord, não. Ela dá aqueles pitacos. O que acaba sendo importante, porque é uma das poucas mulheres que a gente vê fazendo isso na própria história do livro. Eu acho que só tem ela e a Guinevere. E a Morgana de vez em quando, mas a Morgana
Morgana é muito louca nesse livro, né? Mas o amor dos dois é tão grande, e ela também se apaixona por ele. E ela é como se fosse, diz ele, né, que ela é a mulher mais bonita, quase uma estrela. Tanto que ele muda o símbolo dele, o símbolo da legião dele, pra uma estrela em homenagem a ela. Pra dizer que sempre vai levar ela com ele. E os dois são um casal tão bonito, que ele chega a fazer sacrifícios muito grandes por ela. Sim, é ela que motiva ele, é ela que empurra ele pra frente. E ele só faz o que ele faz Porque por ela causa tá ali. dela, né? Exatamente. É muito difícil falar mais desse casal sem dar spoilers grandes do livro. Porque a maioria das coisas que acontecem com eles já é entrelaçada com a história, né? Então como eu não quero dar muito spoiler, às vezes pode até ficar sem sentido eu ter botado aqui. Mas eu acho que qualquer um que já tenha lido ou que venha ler vai conseguir entender por que eu botei os dois em primeiro lugar. Eu acho que eles são um casal que te convence e faz você pensar sobre o destino, se as pessoas realmente não são destinadas a ficar uma com a outra, mesmo que seja ficção. Esse é um casal muito bem escrito, eles vêm do livro da trilogia que eu mais gosto, do Bernard Cornwell. Eu indico muito esse livro. Quem curte livros dessa época medieval, batalha, circo, tá tudo ali. Ele te faz se sentir no meio da batalha. E tem personagens bem escritos, né? Eles têm desenvolvimento, eles não são gratuitos, sabe? Todos os personagens ali são muito bem pontuados. Eu acho que se esse não é a minha saga de livros favoritos, a minha história favorita, está assim muito perto. E eu vou só ressaltar que você só leu por minha causa, porque eu te enchi a paciência, cheguei a comprar um dos livros pra você, porque você já tinha um, aí eu comprei o 2 pra te fazer ler, e você no final gostou muito. Sim, valeu muito a pena. E eu acho que isso vale pra todo mundo. Essa é uma dica que eu dou pra qualquer um que queira ler alguma coisa, mesmo quem não tem costume de ler, porque é uma leitura fácil, não é maçante. E a história, ela te enreda, ela te envolve de um jeito que faz você não querer largar aquele livro por nada. Sim, e pra quem gosta de batalhas, faz parecer que você tá lá no meio do campo de guerra, sabe? É maravilhoso mesmo. E eu queria colocar mais um casal aqui. Eu e você. Momento que lindo! Você é minha estrela da manhã. Eu te amo muito. E eu gostaria de gravar muito mais podcasts com você. Acho digno, muito digno. Te amo muito. Também te amo muito, meu amor. Esses foram os nossos 10 casais da ficção favoritos. E um casal da vida real. Que também é o meu favorito, diga-se de passagem. E tá aí, falem mais sobre os casais que vocês gostam aí. Tem muitos, eu sei. Foi difícil fazer essa lista. Foi muito difícil fazer essa lista. Digam seus destaques, o porquê que vocês gostam deles e se vocês indicam a história que eles estão inseridos. Diz pra gente qual o casal favorito de vocês e diz pra gente por que esse é o casal favorito de vocês. Deixa nos comentários. Vocês podem deixar no comentário tanto lá no YouTube como pelo Instagram, no madcash_br. E só pra reforçar que lá no Instagram, eu viro e mexo, faço brincadeiras, então segue a gente lá. A gente também tem Twitter, mas o nosso Instagram é mais ativo do que o nosso Twitter. Eva? Wally? E agora o modo co-op, o quadro em que a gente fala se vale a pena ou não fazer o que a gente tá falando sobre em grupo. Então, primeiro, Batman. Como eu botei aqui o Batman na HQ, é meio complicado ler HQ em grupo, né? A gente entra na mesma coisa que a gente falou no episódio de Watchmen, sobre ler HQ em grupo, que sendo muito difícil. Se tu conseguir alguém pra ler com você, é bem interessante, né? Pra ir conversando sobre algum amigo, sei lá. Mas eu acho que Batman é ainda mais difícil porque os dois têm que ter a mesma HQ, porque são inúmeras, né? De inúmeros autores, então acaba sendo meio complicado. Se você conseguir alguém que tenha a mesma, vale a pena. Senão, infelizmente, não rola. Sim. Depois veio a Haruka Emichiro, né? Lá de Sailor Moon. Sailor Moon entra naquilo. Se a pessoa tem tolerância pra garotas mágicas, né? Eu acho que vale a pena, porque Sailor Moon tem uma história bem legal. Principalmente se você for ver esse Crystal, que foi a adaptação mais fiel do mangá. Ele é torto, mas a história é melhor e enrola menos. Então, se a pessoa gostar de garotas mágicas, rola. Depois veio o Geralt e a Yennefer, mais 2 livros. Foi aquilo que a gente já conversou sobre, né? Se tu conseguir ler junto de outra pessoa, que é muito interessante, é uma experiência muito legal, faça isso. Mas infelizmente esses livros não são fáceis de achar. Mesmo em português, mas eles são meio chatinhos de você conseguir. Se tu arrumar, leia, com certeza, vale a pena. Aragorn e Arwen, de Senhor dos Anéis, o filme. Gente, com certeza vale a pena fazer grupão. Porque Senhor dos Anéis é clássico, Senhor dos Anéis é maravilhoso, não importa a forma como você tá consumindo. É uma das séries de filmes mais bem feitas que tem aí. Junta a galera, vai ver a versão estendida. Sim. Superman e Wonder Woman. Que também é HQ, a mesma coisa que a gente falou do Batman, né? Acaba sendo complicado arrumar alguém que tenha a mesma HQ que você, né?
Wall-E. Outro filme que vale a pena ver, sim. Principalmente se for casal. Eu acho que vale a pena o casal ver esse filme. Agarradinho no sofá comendo pipoca. Isso aí. Homer e Marge de Os Simpsons. Os Simpsons vale a pena ver em grupo, sim, cara. Simpsons é uma das animações mais engraçadas que tem. O máximo de gente que você conseguir juntar, né? O Victor e Yuri de Yuri on Ice. Cara, entra naquele problema de ser anime de esporte muito específico de ser ginástica artística. Se a pessoa já curte anime, eu acho que vale a pena você mostrar. Agora, se for uma pessoa que só tá acostumado com Dragon Ball e Cavaleiro, não vai gostar, não vai curtir. Então nem vale a pena. O Shepard e a Liara. Da série Mass Effect. Os 3 jogos são muito bons, eu recomendo pra todo mundo que gosta de ficção científica, que gosta de RPG, action, ele é sensacional. É uma ode à ficção científica e vale a pena ser jogado com certeza. Agora, se você tiver alguém pra jogar com você, vai ficar bem melhor, né? Mas esse é um jogo que vale a pena você dividir controle ou você acha que não? Acho que dá sim. Ele é um RPG, né? Então vai ter parte que cada um vai querer jogar de um jeito. Agora, se outra pessoa que estiver jogando com você só queira ver a história e tal, vale a pena sim. E o Dervel e a Siwin lá de As Crônicas de Arthur. Eu sei que a gente tá devendo um episódio falando sobre como ler em conjunto, né? Sobre ler em grupo. Esse episódio vai vir. Mas enquanto a gente não fala sobre ele, eu acho que é um livro que vale a pena você mostrar pra todo mundo. É um livro que eu mostro pra todo mundo. Eu já mostrei pra, sei lá, pelo menos umas 5 ou 6 pessoas. Gente que já tinha lido, gente que que não tinha o costume de ler. E todo mundo que realmente dá uma chance gosta. Então eu acho que se você não tiver como ler com alguém, pelo menos mostra pra outra pessoa. E aí vocês podem conversar sobre o que tá acontecendo no livro. Concordo, Bernard Cornwell é uma literatura sensacional, ele é um bom escritor e eu acho que a maioria das pessoas vão gostar dos livros dele. Eu ainda vou ressaltar que eu não acho que ele é um bom escritor, eu acho que ele é um excelente escritor. Porque os livros dele têm o tamanho certo, não são nem gigantescos, nem fininhos, e eles têm os detalhes necessários pra fazer você se sentir dentro da obra, sem ficar maçante. Sim, é isso aí. Eva? Wall-E? E só pra lembrar, galera, que a gente faz parte da Liga dos Podcasters, que é uma iniciativa bem bacana em que tá reunindo vários podcasts diferentes sobre várias coisas diferentes. Então, se você gosta do nosso conteúdo, você pode achar outros parecidos lá, ou coisas que não tem nada a ver. Você tem podcast lá sobre assombração, sobre fantasmas. Você tem os podcasts, assim, com mais variado tema. Então, com certeza lá você vai achar mais algum que te interesse além do nosso. Sim, vale a dica. Então é isso. Esse foi o nosso episódio de hoje. Mandem o episódio pros seus amores, como uma indireta. Manda pro crush, pra ver se ele se liga. E é isso. Bom dia de namorados pra todo mundo. E até a próxima quinta. Feliz Dia dos Namorados. Tchau, tchau.